tudo bem? Nono ano, aqui no quadro, porque dessa vez nós temos algumas equações aqui que a gente pode ter uma certa duvidazinha. Então eu já coloquei aqui um quadro resumo especial para você estudar para esse final de semana. Então dá uma olhadinha, ó. Meu quadro resumo apresenta a velocidade média, que é o ΔS sobre ΔT, você está cansado de saber disso, tem feito aí muitos exercícios relacionados a isso. Você vai ter o movimento uniforme, e no movimento uniforme a sua função horária é dada por S igual a S0 mais VT. Aqui você tem o que a gente já viu anteriormente. O que é novidade aqui pra gente? Novidade é o movimento uniformemente variado. E essa novidade também não é tão novidade assim, porque a gente já tinha trabalhado com algumas coisas relacionadas à movimentação do corpo. Então, o que vai acontecer? Se eu estou falando de um movimento uniformemente variado, a primeira coisa que acontece é que eu vou ter uma aceleração agora que é diferente de zero. Porque no movimento uniforme, a minha aceleração era zero, ou seja, a minha velocidade permanecia constante. Aqui o que eu vou ter é uma aceleração e essa aceleração vai ser dada por ΔV sobre o ΔT, onde o ΔV é o V menos o V0 e o ΔT, o T menos o T0. Lembrar que isso aqui, a unidade de medida no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Outra coisa que é importante, saber quem é a função horária e saber de qual função horária a gente está tratando. Então você tem a função horária da velocidade, que vai te dizer qual é a velocidade de determinado corpo num instante t qualquer. E você vai ter a função horária da posição, que vai determinar qual posição esse corpo se encontra num determinado instante t qualquer, sabendo que o movimento é de tipo uniformemente variado. Então, como que seria a função horária da velocidade? V igual a V0 mais AT, e a função horária da posição, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Nesse primeiro momento, como eu disse para vocês, a gente não vai ficar mexendo com os gráficos ainda que representam isso aqui. A gente sabe que as funções elas possuem gráficos, mas a gente não vai mexer com isso agora. E o que eu quero que vocês tenham atenção especial é para essa equação aqui, ó. A equação de Torricelli, ela é a junção dessas duas funções. Eu vou isolar o tempo em uma e vou substituir na outra. O resultado dessas duas expressões ali, das duas funções, é justamente a equação de Torricelli, que fala que a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A ΔS. A gente até brinca um pouquinho, né? Fala o seguinte, que por que o Torricelli ele não brincava? Ele não brincava porque ele não tinha tempo. Aqui, ó, cadê a equação aqui, ó? Não tem o tempo na equação. Bom, piadinhas à parte, o que eu preciso que você saiba é isso aqui para que você pegue aquela lista sua obrigatória e consiga fazer todos os exercícios de lá com qualidade. Vamos para a lista? Questão número 1. A velocidade escalar de um ponto material em um determinado referencial é descrito pela função V igual a 40 menos 4t, dada em metros por segundo. No instante inicial, o móvel se encontra na origem do referencial. Determine, letra A velocidade inicial do móvel e sua aceleração. Letra B, se o movimento é progressivo ou retrógrado quando t é igual a 12 segundos. E letra C, a função horária do movimento. Bom, então, voltando aqui para o quadro, dadas as informações, ele me dá que a velocidade, a função horária da velocidade é V igual a 40 menos 4t. Isso num sistema onde eu vou ter a velocidade dada em metros por segundo, consequentemente o tempo em segundos ali, certo? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou estabelecer a minha velocidade inicial e a minha aceleração a partir da função. Então vem aqui, ó, coloca V igual a V0 mais AT, e daqui você já tem condições de avaliar quem serão as suas incógnitas V0 e quem vai ser a sua aceleração A. Então a minha velocidade inicial vai ser dada por 40 metros por segundo. Enquanto a minha aceleração, cuidado com o sinal ali, ó, menos 4 unidade no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. Então a letra A é só para você definir quem é a sua velocidade inicial e quem é a sua aceleração. Na letra B, ele vai pedir para você
se o movimento é progressivo ou se é um movimento retrógrado quando o tempo for de 12 segundos. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a função da velocidade que foi te fornecida e, a partir dessa função, você vai substituir, no lugar do t, o valor de 12 segundos. Aí, fazendo a continha aqui, eu vou ter que a minha velocidade v, ela vai ser 40 menos 48. Então, aqui o que eu vou encontrar é uma velocidade v igual a menos 8 metros por segundo. Bom, a velocidade ficou sendo uma velocidade negativa. Nesse caso, o meu movimento vai ser retrógrado, porque eu estou andando contrário à trajetória. Então, basicamente é isso que a gente tem. Na letra C, ele pede a função horária do movimento. Qual será a função horária do movimento? Bom, se a gente pega lá no quadro resumo, a gente tem que S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Então, S vai ser igual. Quem é meu S0? Ele falou que eu estava na origem. Então, se eu estou na origem, o S0 é simplesmente zero. A minha velocidade inicial já foi encontrada aqui no item A. A minha aceleração também foi encontrada. É de menos 4 metros por segundo ao quadrado, também no item A. Então, aqui, ao invés de colocar o sinal de mais, já vou colocar o sinal de menos e colocar 4t quadrado sobre 2. Só que aqui dá para melhorar, né? Dá para simplificar. Então, eu vou ter que S igual, esse zero não precisa aparecer, vai ficar 40t menos 2t quadrado. E aqui eu tenho a minha função horária da posição a partir da minha função horária da velocidade. E aí, podemos caminhar para o próximo exercício. Questão 3. Um carro parte do repouso com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual a velocidade do carro após 100 metros? Bom, então aqui a gente já tirou os dados da questão, né, e percebe o seguinte, que ele me fala que parte do repouso, então sempre que eu parto do repouso, a minha velocidade inicial ela é igual a zero. Eu tenho também que a aceleração foi informada, 2 metros por segundo ao quadrado, e eu tenho que o deslocamento promovido pelo corpo durante o movimento foi de 100 metros. Então, pelos dados que eu tenho e pela pergunta que é justamente quem é a velocidade final desse corpo, eu tenho condições de, utilizando os dados, jogar na equação de Torricelli, né, que é muito rapidinho aqui, ó, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, mais 2a ΔS. Aí a velocidade final é o que eu estou procurando. A minha velocidade inicial, ela é de 0 ao quadrado, mais 2 vezes o meu a, que é 2, e o meu ΔS, que é 100. Então aqui vai ficar v ao quadrado é igual a 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 2, 4, vezes 100, 400. A raiz de 400, 20 metros por segundo. Pronto, exercíciozinho rápido, direto, sem muita complicação. E eu escolhi esse exercício justamente para poder praticar um pouquinho mais com vocês a nossa equação de Torricelli. Pessoal, então é o seguinte, dentro daquelas resoluções da lista, eu queria que você tivesse uma atenção especial, então, resolvesse os exercícios todos da lista, tivesse aí uma qualidade nesse quadro resumo, dê uma olhada, não deixa perder não. Acompanhe aí e aí vai ser só sucesso na nossa prova. Um abraço, até mais, tchau, tchau.